começo dessa live, é um texto muito conhecido, mas nós vamos meditar um pouco, porque eu senti no coração de falar aqui nesta oportunidade sobre esse texto. Mateus, capítulo de número 16, e o versículo 18, diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muito bem. Jesus, ele chega para os seus discípulos, seus apóstolos, seus 12 apóstolos, escolhidos por ele no monte, e Jesus chega para eles e pergunta assim para eles, o que as pessoas aí fora estão dizendo sobre mim? Qual é a opinião que o povão tem sobre mim? O que o povo pensa de mim? Jesus queria uma informação que ele já sabia, mas queria que os apóstolos testemunhassem, testificassem, falassem, informassem sobre o que o povo dizia sobre Jesus. Jesus surgiu em Israel num momento muito crítico, de uma crise espiritual muito grave, muito grande, né? Quando Jesus surgiu no cenário de Israel, quem mandava ali no cenário religioso eram os fariseus, eram os escribas, eram os saduceus, que eram os religiosos da época. Essas três classes, escriba, fariseu e saduceus, eles comandavam naquela época e lideravam o povo naquela época, né? Jesus então pergunta para os seus apóstolos, o que as pessoas dizem sobre mim? Então os apóstolos dizem, Senhor, o povo diz aí, estão dizendo por aí, estão falando, né, estão fofocando por aí, que o Senhor é Elias. Estão dizendo que o Senhor é Elias. Mas outros não creem que o Senhor é Elias. Outros acreditam que o Senhor é Jeremias, ou um dos profetas. E tem várias opiniões, Senhor, do povo sobre a sua identidade. Então Jesus vira para os seus 12 apóstolos e Jesus pergunta o seguinte: mas vocês me informaram o que as multidões dizem sobre mim, o que eles acham sobre mim, o que eles pensam sobre mim, sobre o meu ministério, sobre a minha pessoa, mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês pensam sobre mim. O que é que vocês acham de mim? Como é que vocês me enxergam? Eu queria ouvir a opinião de vocês. Eu sei que vocês acreditam em mim. Eu chamei vocês, escolhi vocês, separei vocês, elegi vocês, e agora eu quero que vocês me digam o que vocês acham, o que vocês pensam sobre a minha pessoa. Então, como sempre, Pedro, mais afoito, ele chega para Jesus e diz para Jesus: ó Jesus, o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Filho de Deus, o enviado de Deus, o prometido através do profeta Isaías. Estou aqui conjecturando. Então, após Pedro fazer essa revelação, ou seja, após Deus, através de Pedro, revelar quem era Jesus, todos viram ali o que Pedro disse. Pedro, Senhor, para mim o Senhor é o Cristo. O Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é um homem enviado por Deus para salvar a humanidade. Então, Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, o que você acaba de me dizer, Pedro, é uma revelação. Meu Pai acaba de te revelar a minha identidade. O meu Pai acaba de te revelar quem eu sou. E aí Jesus, então, ele volta para Pedro e ele diz algo que esse versículo 18, Mateus 16, 18, e é que eu quero falar com você nessa oportunidade, e gostaria que você dobrasse a sua atenção para a gente meditar um pouco na palavra de Deus. Jesus olha para Pedro, após Pedro fazer uma confissão maravilhosa. Então Jesus diz para Pedro: pois também eu te digo, Pedro. Após Pedro fazer aquela revelação, ou após Deus revelar para Pedro que Jesus é o Cristo, Jesus diz para Pedro: Pedro, após você declarar para todos quem eu sou, a minha identidade, também eu te digo, Pedro. Também eu te afirmo. E Jesus aqui olha para Pedro e diz o seguinte: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, aqui no original grego, as portas do Hades, ou Hades, não prevalecerão contra ela. Olha que coisa maravilhosa. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá, ou não prevalecerão contra ela. Vamos para o texto, extrair alguma coisa aqui. Primeira coisa que nós temos que aprender nesse texto é que esse texto, toda vez eu vou dar algumas dicas para você que gosta de ler a Bíblia, que gosta de interpretar a Bíblia.
É só umas dicasinhas de hermenêutica para ajudar você a ler a Bíblia e entender. Quando você lê um versículo da Bíblia, é importante você fazer algumas perguntas. A primeira pergunta é, esse versículo que eu estou lendo, tem alguma profecia nele? Há alguma profecia inserida nesse texto? Há alguma profecia nesse versículo? É uma pergunta interessante que você tem que fazer quando lê um versículo da Bíblia. Se há uma profecia aqui, a segunda pergunta é sobre profecia. Ela já se cumpriu? Ela está se cumprindo? Ou ela vai se cumprir? Continuando, a segunda pergunta. Há alguma doutrina nesse versículo? A primeira pergunta é, há alguma profecia nesse versículo? Alguma profecia que se cumpriu? Que está se cumprindo? Ou que vai se cumprir? A segunda pergunta é, há alguma doutrina aqui nesse versículo? Existe alguma doutrina bíblica, uma doutrina fundamental, né? Inserida ou contida ou revelada nesse versículo? A terceira pergunta é, há algum costume ou usos e costume nesse versículo? Porque há uma diferença entre usos e costumes. Os costumes faz parte da cultura, eles passam com o tempo. A doutrina fundamental, ela é imutável, ela é eterna, ela não muda, ela é universal. Então a primeira pergunta é, há aqui uma profecia nesse versículo? A segunda pergunta é, há aqui uma doutrina nesse versículo? A terceira pergunta é, há uma doutrina, há alguma profecia, há algum costume, alguma coisa que faz parte da cultura judaica? Esse versículo aqui, há uma coisa aqui que significa, que não significa algo para os nossos dias atuais? Há algum ensinamento que faz parte da cultura desse povo, ou no caso aqui o povo judeu? Então essas perguntas precisam ser feitas. E uma quarta pergunta que se faz quando lê um versículo da Bíblia para tentar entender é, quarta pergunta, que eu quero falar aqui. Há uma promessa nesse versículo? Primeiro, há profecia? Há doutrina? Há um costume? E quarto, há uma promessa aqui? Existe uma promessa nesse versículo? Existe. Jesus aqui nesse versículo está fazendo uma grande promessa. E nós precisamos, como seguidores de Jesus, agarrar com essa promessa. Porque as promessas de Deus, as promessas de Jesus, elas são infalíveis. A Bíblia diz que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, quando você lê um versículo da Bíblia, você precisa olhar o versículo e perguntar, há aqui uma promessa de Deus? Há aqui uma promessa de Deus feita? E essa promessa de Deus feita aqui nesse texto, meus irmãos e irmãs que me ouvem, não é uma promessa para todas as pessoas. A promessa que está nesse versículo é uma promessa específica e exclusiva para a igreja. Aqui Jesus não está falando com os ímpios. Jesus aqui não está falando com o povo judeu. A promessa aqui é específica para a igreja. Há uma coisa importante. Quando você lê um versículo da Bíblia, pergunte o seguinte: tem uma promessa nesse versículo? Tem. Resposta positiva. A pergunta é, essa promessa é para o povo judeu? Essa promessa é para os gentios? Essa promessa é para a igreja? Há algumas promessas na Bíblia que é para os gentios. Por exemplo, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. É uma promessa. E essa promessa é para quem? Para os gentios, para os perdidos. Se você crê em Jesus e recebê-lo como Salvador, então você será salvo. É uma promessa. É uma palavra específica para aqueles que não têm Cristo. E que é chamado na Bíblia de mundo. Não é? Também quando eu leio um versículo da Bíblia, eu tenho que me perguntar, esse versículo é para os descendentes de Abraão? Esse versículo é uma promessa inserida nele que foi transmitida através do profeta para o povo judeu? Mas eu volto a sua atenção para esse versículo. Jesus aqui nos dá uma promessa. Ele libera uma promessa. E é maravilhoso, Deus não libera promessa para qualquer um. Deus não libera promessa para qualquer pessoa. Deus não libera promessa de forma precipitada. Né? Eu, por exemplo, posso fazer alguma promessa, posso fazer algum compromisso, eu estou nervoso, eu estou irado, e eu solto uma promessa, solto aí, faço um voto, e depois não posso cumprir. Mas aqui Jesus está falando algo de forma consciente como Deus. E aqui Jesus faz uma promessa para a igreja. Você que me ouve agora, se você é um crente em Jesus, se você é salvo em Jesus, se você é um cristão, a promessa que está inserida nesse texto aqui é uma promessa para você que está me assistindo.
É uma promessa para mim que estou aqui falando com você. É uma promessa para a igreja de Jesus. É uma promessa para aqueles que foram regenerados, que foram transformados. É a primeira coisa que eu quero colocar nesse texto que nós lemos. Uma outra coisa importante que está aqui no texto e que eu quero compartilhar com você é o termo igreja. Jesus disse, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. A palavra igreja aqui, dobre sua atenção, não se refere às denominações. Igreja aqui nesse texto não é a Assembleia de Deus, não é a Batista, não é a Presbiteriana. Aqui Jesus não está dizendo o seguinte, edificarei a Assembleia de Deus, edificarei a Batista, edificarei a Deus e Amor, edificarei a Universal do Reino de Deus. Não, Jesus está dizendo, edificarei minha igreja. Igreja aqui não é uma denominação. Igreja aqui é todos os salvos por Cristo na face da terra. Igreja aqui se refere àquelas pessoas que já aceitaram Jesus no passado, que já morreram. Se refere às pessoas que são salvas hoje, que estão vivas, essa promessa é para elas. E igreja aqui se refere até àqueles que ainda vão se converter. Igreja aqui é todos aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo, que nasceram de novo. Para você ser membro de uma igreja hoje, de uma denominação, você precisa de quê? Você precisa ser batizado nas águas. Você precisa ter um cartãozinho de membro para membrar uma denominação. Para você fazer parte desta igreja aqui, não é através de batismo nas águas. Não é através de cartão de membro. Aqui é através do passaporte chamado regeneração. Foi o que Jesus falou para Nicodemos, no capítulo 3 de João. Aquele que não nascer de novo. Nascer de novo é o passaporte para fazer parte desta igreja. Nascer de novo é o passaporte para ser membro desta igreja. E quando Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. A igreja aqui de Jesus é a igreja universal na terra. Porque nós temos duas igrejas. Nós temos a igreja local, né? Que ela se reúne na Assembleia de Deus, na Batista, na Presbiteriana, e na Quadrangular e por aí vai. Essas são as denominações que se reúnem. Mas nós temos a Igreja Universal de Cristo. Todas as igrejas evangélicas que estão espalhadas no mundo inteiro. Em cada uma delas tem membro desta igreja aqui. Por isso que eu acredito piedosamente, que no dia que Jesus voltar para buscar a igreja dele, não é denominação não, a igreja dele, ele vai passar na Assembleia de Deus e vai pegar todos os regenerados. Ele vai passar na Batista e pegar todos os regenerados. Ele vai passar na Deus e Amor e pegar todos os regenerados. E aí a Igreja Universal será composta de todos os membros regenerados que estão espalhados em todas as denominações evangélicas do mundo. Então o que acontece? Para você fazer parte desta igreja, pastor, basta eu ir lá batizar nas águas e pegar um cartão de membro? Não! Você precisa nascer de novo. E eu estou desafiando você que está me ouvindo agora. Estou lançando um desafio. Pergunte para Deus hoje, Senhor, eu nasci de novo? O meu coração foi regenerado? Se você não sentir que o seu coração, seu coração não foi regenerado, é a hora. Deus está dando a oportunidade de desafiar a sua fé, o seu compromisso com Deus, para descobrir se você foi regenerado e se você faz parte desta igreja aqui fundada por Jesus. Pastor, mas eu tenho dúvida. Então é a hora de você buscar regeneração e fazer uma campanha e dizer, Espírito Santo, regenera meu coração. Muda o meu coração. Espírito Santo, eu preciso nascer de novo para fazer parte desta igreja. A igreja de Jesus. Jesus disse a minha igreja. E esta igreja aqui não é as denominações. Esta igreja aqui é composta de todos os salvos regenerados pelo Espírito Santo na face da terra. Há muitas pessoas que fazem parte de uma igreja, de uma denominação, melhor dizendo, mas eles não fazem parte desta igreja. Porque para entrar na denominação, basta batizar nas águas, basta fazer o cartão de membro, basta membrar na igreja. Mas para fazer parte desta igreja, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. E Jesus diz aqui, não é? Edificarei a minha igreja. A minha igreja. E a igreja de Jesus é uma igreja universal.
A igreja de Jesus é uma igreja universal. Olha o que eu vou te dizer. Isso aqui é minha fé. É o que eu acredito. É o que eu acredito. E você não é obrigado a acreditar como eu acredito. Você percebeu que o coronavírus, o vírus, está aí matando pessoas, ele não é uma epidemia de uma tribo? Esse coronavírus, ele não veio para afetar uma tribo. Ele não veio para afetar uma cidade, para afetar um país. Ele veio para afetar o mundo. E por que ele veio para afetar o mundo? É o que eu acredito. Eu acredito que ele veio para afetar o mundo inteiro, porque a igreja de Jesus Cristo está no mundo inteiro. E Deus não quer falar apenas com parte da sua igreja. Ele quer falar com toda a igreja dele na face da terra. Aonde houver um crente salvo, a notícia desse vírus destruidor vai chegar lá. Porque Deus está trazendo, eu diria que um avivamento através desse vírus. E não é sobre esse vírus que eu quero falar. Eu quero continuar essa mensagem falando o seguinte. Jesus disse, edificarei a minha possessão, propriedade. Minha igreja. Jesus está dizendo, a igreja é minha. A igreja me pertence. Eu sou o dono dela. Eu sou o proprietário dela. A igreja é minha. Minha igreja. E eu quero trazer uma palavra aqui um pouco dura sobre esse assunto. Você sabia que tem muitos pastores por aí que pastoreiam a igreja e muitos deles se sentem dono da igreja? Tem pastor que acha que a igreja é dele. Tem pastor que quer exercer uma ditadura sobre a igreja como se a igreja fosse propriedade dele. Nenhum pastor morreu pela igreja. Nenhum pastor deu a vida pela igreja. Nenhum pastor derramou sangue pela igreja. E aí eu volto de novo a falar com você. É minha fé. Você não precisa crer no que eu creio. Esses pastores, que são alguns, não quero misturar os pastores verdadeiros com os falsos. Esses que querem exercer domínio sobre a igreja, como se a igreja fosse dele, como se ele fosse o proprietário da igreja. Mas Jesus diz aqui, minha igreja. Eu fico pensando, talvez você que é pastor, que está me assistindo agora, estava meditando hoje nessa palavra, me senti apertado. E agora? Você que é pastor de uma igreja, Deus foi lá e tirou a igreja de você e colocou todo mundo em casa. E agora você está longe da igreja. Você não tem mais domínio sobre a igreja, você não tem mais controle sobre a igreja. E o que é que Deus está nos ensinando, nos falando, pastores? Que a igreja não é nossa, que ela tem um dono, e o dono dela é Jesus Cristo. O proprietário dela é Jesus Cristo. Nós não somos donos da igreja. Nós somos apenas homens com dom de pastorear e que somos mordomos. Deus nos colocou como mordomos para cuidar da igreja, do rebanho dele. E agora? Agora eu estou aqui em casa. E eu não posso mais pastorear o povo. Eu não posso nem visitar o povo. O mais que eu posso fazer é orar por telefone. Por quê? Porque esse povo não é meu. Esse povo não me pertence. Esse povo é de Deus. Você, minha irmã, você, meu irmão, vocês são o povo de Deus. Vocês pertencem a Deus. Foi Jesus que morreu por você. É Jesus que perdoa você, que liberta você, que transforma você. O pastor é um líder que tem que ser honrado, respeitado. E a ovelha tem que obedecer ao seu pastor. Mas ela não pode esquecer, e nem menos o pastor pode esquecer, de que a igreja é de Jesus. Ela pertence a Jesus. Ela é propriedade peculiar de Jesus. E ele diz, Pedro, edificarei a minha, Pedro. A minha, Pedro. A igreja de Jesus, ele não ganhou de presente. Eu fico pensando, não foi o pai de Jesus, Jeová Deus, que deu a igreja para Jesus de presente. A igreja não foi um presente que Jesus ganhou. Segundo, a igreja não foi comprada por ouro, porque Jesus tem o ouro todo do mundo. A igreja não foi comprada por ouro, por prata.
ou por a morte de um animal, sangue, não. Jesus comprou a sua igreja com sua vida. Ele morreu por ela. Ele derramou o sangue dele por ela. Ele deu a vida pela igreja. E ele comprou ela. E é por isso que ela é dele. Ela é propriedade dele. Ela pertence a ele. E Jesus cuida do que é dele. Por isso você que é a igreja de Deus, que pertence a Jesus, pare de ter medo. Não tenha medo dos acontecimentos atuais. Porque a igreja é de Jesus. E ele cuida da sua igreja. Ele zela dela. Ele diz aqui no texto, a promessa é: as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. A igreja está sobre os cuidados de Jesus. Quem protege a igreja não são os pastores. Quem protege a igreja é Jesus através dos pastores. Os pastores são apenas instrumentos. Eu sou apenas instrumento de Deus. E também sou igreja, também sou ovelha, que preciso da proteção do pastor, dos pastores, que é Jesus. E aí o que acontece? Jesus compra a sua igreja. A igreja é dele. A igreja pertence a ele. E Jesus cuida do que é seu. Quando o apóstolo Paulo estava no caminho de Damasco, partindo para prender os crentes, matar os crentes, acorrentar os crentes, Jesus aparece para ele no caminho de Damasco. Paulo cai por terra e Jesus faz aquela pergunta que todos os crentes já sabem. Ele pergunta para Saulo, Saulo no chão. Ele era um carrasco da igreja. Ele ia prender a igreja. Ele ia acorrentar a igreja. Ele ia torturar a igreja, matar os crentes. Então Jesus pergunta para ele, Saulo, Saulo, por que você me persegue? O que é que eu te fiz, Saulo? Qual o mal que eu te fiz? Por que você está me perseguindo, Saulo? Por que você me odeia, Saulo? Por que você me detesta, me despreza, Saulo? E Saulo diz, quem é o Senhor? Quem é o Senhor? E Jesus disse, eu sou Jesus, Saulo, que você persegue. Mas, Senhor, eu estou conjecturando, Senhor, mas eu nem te conheço. Eu nem sei quem é o Senhor. E Jesus falou do meio de uma nuvem de fogo, de uma luz forte. Saulo, por que me persegues? Por que me desprezas, Saulo? E Saulo diz, quem é o Senhor? Eu não te conheço. Aí naquele momento Saulo entendeu tudo. Saulo perseguia a igreja. A igreja fundada por Jesus. A igreja que Jesus comprou com o sangue dele. Ele não ganhou a igreja de presente. Ele não comprou com ouro, com prata, ou com sangue de animal. Ele comprou com a vida dele. Então não se meta com a igreja. Porque quem se meter com a igreja vai ter que enfrentar Jesus. Quem se meter com a igreja vai ter que enfrentar Jesus, que tem os olhos como chama de fogo. Quem se meter com a igreja vai ter que enfrentar Jesus. Não aquele Jesus da manjedoura. Não aquele Jesus crucificado. Mas o Jesus do capítulo 1 de Apocalipse. João tem a visão. E João vê Jesus. Ele diz que os olhos de Jesus eram como chama de fogo. E o seu semblante era como o sol ao meio-dia. É esse Jesus que os homens vão enfrentar um dia. Que se meterem com a noiva dele, com a igreja dele. Então você que é a igreja de Jesus, descansa no Senhor. Tem crente aí, pastor, olha o vírus, que vírus? Devemos tomar os cuidados, sim. Mas confia em Deus, porque nós estamos nas mãos de Deus. Pastor, eu fiquei sabendo aí, que anticristo conversa fiada. O anticristo não pode tocar na igreja de Jesus. Ele não tem poder de tocar na igreja de Jesus, porque ela é a menina dos seus olhos. A igreja de Jesus é o seu rebanho. A igreja de Jesus é o seu corpo. Ele é o cabeça da igreja. E qualquer inimigo que se levantar contra a igreja terá que enfrentar Jesus e passar por cima dele. É por isso que ele diz aqui, as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. No primeiro século, Satanás se levantou e matou muitos crentes queimados na fogueira.
Satanás se levantou e muitos crentes foram devorados por leões. A história diz que Bartolomeu, o apóstolo Bartolomeu, diz a tradição que ele foi amarrado numa estaca e arrancado a sua pele vivo. A história diz que Paulo foi decapitado, arrancaram a cabeça dele fora no ano 64, quando Nero incendiou Roma. E as pessoas culparam Nero pelo incêndio de Roma, e ele, para se passar como inocente, culpou os crentes de ter incendiado Roma, e começou a perseguição de Roma contra o povo de Deus. Então Paulo foi decapitado, Tiago foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, milhares e milhares e milhares de crentes foram crucificados, foram mortos, e o diabo tentou de alguma forma destruir a igreja, e ele não conseguiu destruir a igreja, porque a igreja, ela é indestrutível, a igreja é invencível. E por que a igreja é invencível? Porque o cabeça dela não perde, ele não perde nunca. Jesus nunca perde, Jesus nunca perde, ele nunca perdeu uma batalha e jamais perderá uma batalha. E a igreja não vai perder, porque a igreja é invencível. Talvez um membro da igreja pode até se desviar e se perder, mas a igreja, como corpo de Cristo, ela não pode ser vencida. E precisamos, nos últimos dias, agarrar com essa promessa maravilhosa. As portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Assim diz o Senhor na sua palavra. As portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. O diabo levantou aí um grande exército, matou crente, matou. E os crentes, quanto mais matava crente, mais se multiplicava. Porque Jesus é o cabeça da igreja. Quer ver uma arma poderosa que o diabo levantou para destruir a igreja? Escândalo. Nunca se viu tantos escândalos como nos dias atuais. Escândalos. Escândalos. É um atrás do outro. Todo dia o que você ouve nos jornais são pastores pedófilos, são pastores cachaceiros, são pastores praticando prostituição, pastores roubando, e todo tipo de escândalo. E as pessoas hoje não confiam mais na igreja, não acreditam. Mas entenda uma coisa. Os escândalos, eles podem afetar a igreja, mas não podem destruir ela, porque ela é indestrutível. Nenhum escândalo vai destruir a igreja. Pode até destruir um membro dela. Mas a igreja, como corpo de Cristo, ela não pode ser destruída. Porque nós temos a promessa. Tu és Pedro, sob esta pedra edificarei minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Ela é invencível. Ela é indestrutível. O diabo levantou todas as heresias no meio da igreja. E sempre a igreja é perseguida. Eu quero encerrar essa palavra dizendo o seguinte. Vocês perceberam que ultimamente, a gente vê muitos crentes colocando a esperança nos políticos. Eu vou te confessar uma coisa. Eu votei no Bolsonaro. Votei no Bolsonaro. Não fiz campanha eleitoral, não faço. Sou um pastor, sou cidadão, tenho direito de votar. Tenho direito de eleitor. Votei nele. E acredito que ele pode fazer um bom trabalho no Brasil. Mas ele não pode fazer nada sem Deus. Qualquer coisa que ele for fazer. Por isso que eu acredito, não precisa crer em mim. Eu acredito que por trás dele tem Deus. Por que, pastor? Por que o senhor fala isso, pastor? Tem uma coisa que você não pode duvidar de mim. Deus ama o Brasil. Isso é uma verdade irrefutável e absoluta. Deus ama todos os brasileiros. Deus ama o Brasil. Deus ama nossas crianças. Deus ama os adolescentes. Deus ama os jovens. Deus ama os idosos. Deus ama as mulheres. Deus ama todos os brasileiros. E esse amor faz com que Deus se levante do seu trono para abençoar o nosso país. E Deus vai fazer muitas coisas pelo nosso país. E se o Bolsonaro der lugar, Deus vai usar ele para salvar o nosso Brasil. Já começou a salvar da corrupção e de muitas outras coisas. Eu creio nisso, mas a minha esperança não está no governo humano. A minha esperança está em Deus. A minha esperança está em Deus, porque em Deus faremos proeza. Não esqueça essa promessa. As portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja de Jesus. As portas do inferno não vai prevalecer
contra a igreja de Jesus. Dorme, descansa. Você é a igreja de Jesus, você pertence a ele. Então não se preocupe. Você está debaixo das asas do Altíssimo. Você está no esconderijo do Altíssimo. Sabe quem é o esconderijo do Altíssimo? Jesus. Jesus é o esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Jesus é o esconderijo do Altíssimo. E se você está escondido em Cristo, que é o esconderijo do Altíssimo, ninguém poderá destruir você. O teu corpo, um dia, pode perecer. Mas tua alma, se estiver debaixo do esconderijo do Altíssimo, ela é intocável. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Obrigado por nos ouvir. Vamos ouvir a pastora Gemima adorar o Senhor com um hino. E depois eu vou estar orando por você, ministrando mais fé sobre a sua vida. Que Deus multiplique sua fé. Que Deus aumente sua fé. Que Deus aumente o seu entusiasmo. E se você ainda não é um servo de Deus, não é um cristão, não fez uma aliança com Cristo, faça uma aliança com Cristo, mesmo na sua casa aí. Tá bom? Entrega o seu coração para Jesus. Você que ouviu essa palavra. Eu não estou falando aqui de igreja, não. De denominação, não. Eu estou falando da igreja de Jesus Cristo na terra. Faça parte desta igreja. A igreja invisível. A igreja salva. A igreja redimida. A igreja regenerada. A igreja invencível. A igreja de Jesus. A noiva do Cordeiro. Essa é a igreja do arrebatamento. Um abraço no seu coração. Deus